Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: projeto investe penas pecuniárias no trabalho voluntário e na recuperação de sentenciados da Justiça. E uma entrevista sobre a atuação de uma vara de fazenda pública e autarquias. Um balanço dos primeiros 12 meses da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e os pilares que marcaram esse período. Alguns delitos que não resultam em pena de prisão podem se reverter em benefícios para a sociedade por meio de penas alternativas. A forma como isso acontece depende da destinação das penas pecuniárias. Os valores recolhidos são revertidos a projetos que preparam esses sentenciados para prestar serviços à comunidade. O cenário é o bucólico Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. O Tiago é um dos responsáveis pelos cuidados com o berçário de mudas do lugar, que abastece os outros parques da capital mineira. A gente produz as mudas aqui, embarca as mudas para os outros parques, agoa, troca de lugar, dá sol, tira do sol, faz a limpeza do parque. Cerca de 400 pessoas já foram beneficiadas por um programa da Justiça Mineira que permite que sentenciados façam trabalhos comunitários nos parques de Belo Horizonte, em vez de cumprirem penas de prisão. O programa Revitalizar promove a prática de penas alternativas e é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte e entidades da sociedade civil. Um dos nossos slogans é Revitalizando Parque, Transformando Vidas, porque os beneficiários que vêm, trabalham nos parques, eles são capacitados, eles são qualificados e eles podem levar esses conhecimentos para além do serviço comunitário, eles levam para casa, para os familiares, a partir do momento que eles têm essas capacitações. Aqui eu posso ir e vir, ter um convívio com a minha família normalmente, Eu venho aqui dentro do prazo que eu mesmo estipulo, As cargas horárias não me desabonam perante a minha família, Eu não fico ausente. Isso ajuda demais no cumprimento, ajuda demais no psicológico. Os recursos para o programa Revitalizar, coordenado pela Associação Voluntários para o Serviço Internacional, vem do dinheiro arrecadado com o pagamento das penas pecuniárias. São medidas alternativas à prisão e punem crimes de menor potencial ofensivo com pagamento em dinheiro. As penas pecuniárias são aplicadas em sentenças inferiores a 4 anos de reclusão, crimes cometidos sem violência e sem previsão de regime fechado. O juiz de execução verifica as condições do sentenciado, se ele realmente tem condições de fazer aquele pagamento. E assim fazendo, pode o juiz, inclusive, parcelar essa prestação pecuniária. Esse recurso vai para uma conta única da vara de execuções, para posteriormente, mediante aquele edital, o juiz definir qual é a entidade que vai ser beneficiada com aquele recurso. Para acolher um sentenciado, as instituições precisam ter atividade social e personalidade jurídica. A equipe do setor de fiscalização de penas substitutivas do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, conta com profissionais de serviço social e é responsável por acompanhar e fiscalizar a aplicação das penas restritivas de direitos. Mas qual que é o bacana das penas alternativas? É o não encarceramento, é o convívio com a família, ele continua livre para desenvolver as atividades que ele já desenvolvia anteriormente e não fica aquela marca de quem passou pelo regime fechado. A marca de quem passou pelo regime fechado é um sofrimento muito grande. Então esse trabalho, ele vem encaminhando desde 98 com a possibilidade da compaixão, do resgate da autoestima, do sentimento de pertencimento dele dentro da entidade que ele trabalha e, mais do que nunca, a autonomia dele. E no próximo bloco, Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada com verbas pecuniárias cerca de 190 toneladas de alimentos que serão doados. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro.
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu o presidente da Associação dos Notários e Registradores de Minas Gerais, Ari Álvares Pires Neto. Na pauta, o projeto de lei que propõe a reorganização econômica de cartórios no Estado. O presidente da associação prevê um desmembramento dos cartórios maiores e a unificação de cartórios menores e deficitários, após análise do projeto de lei pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e aprovação na Assembleia Legislativa do Estado. Uma comitiva da cidade de Passatempo esteve com o presidente do TJMG. O grupo reivindicou a construção de um novo fórum para a comarca. O prefeito Edilson Rodrigues disse que, além do terreno doado, toda a infraestrutura está pronta para receber a nova edificação, incluindo água, energia elétrica, rede de esgoto e calçamento. Segundo o juiz diretor do foro, José Antônio Maciel, o atual prédio do fórum é antigo e o novo vai trazer mais conforto para os funcionários e para a comunidade. O Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, que tem como presidente o desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant e como vice-presidente a desembargadora Márcia Maria Milanês, se reuniu para tratar da monitoração eletrônica no sistema prisional em Belo Horizonte e região metropolitana. O encontro contou com a presença do presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, juiz de direito Márcio Schiffler Fontes, que também se encontrou com o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes. O Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai doar 9.500 cestas básicas, cerca de 190 toneladas de alimentos, a 20 instituições de caridade de Belo Horizonte e da região metropolitana da capital. Outras 7 cidades do interior do estado com maior vulnerabilidade social também receberão os alimentos. A compra se deu por meio de verbas de penas pecuniárias aplicadas pela Justiça. E agora você confere as notícias apuradas pela equipe da Rádio TJMG. Quem traz as informações é a Flávia Carneiro. O Núcleo de Rádio do Tribunal de Justiça realizou diversas coberturas durante esta semana. Entre elas, podemos destacar: o Judiciário Mineiro destinou recursos oriundos de verbas pecuniárias para finalizar obras na Santa Casa da cidade de São Gotardo, na região do Triângulo. Cerca de R$ 790 mil serão usados na melhoria e ampliação da rede elétrica do hospital. O Conselho Nacional de Justiça realizou uma inspeção periódica virtual no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para verificar a atuação da Corregedoria Geral de Justiça no âmbito do foro extrajudicial. As inspeções resultam em relatórios que apontam as deficiências e as boas práticas encontradas em cada tribunal de justiça do país. O desembargador Ramon Tássio de Oliveira tomou posse nesta semana como membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, classe desembargador. A solenidade, realizada de forma semipresencial, foi conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Marcos Lincoln, e contou com a participação de magistrados, representantes do Ministério Público, Defensoria e autoridades dos poderes Legislativo e Executivo. Outras notícias do Núcleo de Rádio você acompanha no portal do TJMG, na aba Podcast. E daqui a pouco, uma entrevista esclarecendo a função e os trabalhos realizados na Vara de Fazenda Pública e Autarquias. O nome parece um pouco complicado, Vara de Fazenda Pública e Autarquias. Mas você vai entender que trabalho essa unidade da Justiça faz. Eu conversei com o juiz Rogério Santos Araújo Abreu, titular da 5ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Acompanhe. Seja bem-vindo, doutor Rogério. Muito obrigado. Boa tarde, Eduardo. Quais são as competências de uma Vara de Fazenda Pública? Bom, a competência das varas da Fazenda Pública estaduais e de autarquias, ela é limitada por lei. Okay? E, via de regra, quando nós temos o Estado ou municípios com algum interesse em jogo, seja como autor, como réu, como oponente, como assistente, a competência, no caso de Belo Horizonte, é atraída para as varas da Fazenda Pública. E nós estamos falando aí especificamente de que tipos de casos? Cobrança
de alguns pagamentos atrasados, coisas relativas à dívida do Estado? É muito variado a gama aí. Via de regra, a nossa grande demanda hoje são, por exemplo, concursos públicos, casos de servidores públicos, né, que se sintam injustiçados ou que tem alguma demanda contra algum órgão. O IPSENG é um grande cliente nosso, CEMIG, Copasa, é uma gama variada. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, todas que têm o interesse do Estado e têm o Estado como um componente também, a competência atraída para as nossas varas. Alguns casos que vão parar na Justiça acabam ganhando uma atenção da mídia, geram muita repercussão. A Vara de Fazenda Pública e Autarquias também tem alguns casos envolvendo isso, com grandes litigantes? Sim, atualmente, né, que é um dos casos mais comentados ainda pela mídia, é o próprio caso de Brumadinho, envolvendo a mineradora Vale, que tramita, né, o processo tramita ainda, apesar do acordo recente feito, mas ainda o processo tramita na Vara da Fazenda. O nome é Fazenda Pública. Essas informações também são permitidas à consulta pelo público em geral ou alguns desses processos podem correr aí em segredo de justiça? Sim, via de regra o processo é público. Dependendo do que estiver discutindo ou dependendo das informações contidas no processo, o próprio Código de Processo Civil, ele permite que se faça um sigilo no processo. Então, mas 99,% das ações são públicos. Hoje está muito fácil acessar a justiça através do processo eletrônico, não tem muita dificuldade, né? Agora, via de regra, para algum interessado ou algum advogado falar nos autos, aí sim teria que ter uma procuração de parte, mas apenas para visualizar, para ler, simples leitura ou mesmo para algum interesse qualquer de terceiro para ingressar no processo, você tem que saber o que tem dentro do processo. Então, o processo hoje é público de toda a forma. Bom, e se tratando de um processo envolvendo um ente público, por exemplo, um caso de improbidade administrativa, gostaria de saber se um caso desse de improbidade também poderia chegar à Vara de Fazenda Pública e se um caso desses também poderia ter uma consulta pública ali para que qualquer cidadão pudesse consultar ou é algo protegido? Desde que o juiz não determine que seja feita o sigilo do processo. Porque ali pode conter informações pessoais, por exemplo, do próprio fisco, do imposto de renda de uma pessoa física, e que tem uma conotação que tem que ser mais restrito. Já que trata de assuntos públicos, né, que dizem respeito à coletividade, quem pode interpor uma ação, ajuizar um processo nas varas de Fazenda Pública e autarquias? O autor pode ser uma pessoa jurídica ou pessoa física, isso não importa, né? No juizado especial, né, nós estamos falando de vara de Fazenda Pública, nós temos também no GESP, né, no juizado especial da Fazenda Pública. Lá há uma limitação com relação ao valor da causa, que é 60 salários mínimos hoje, e também algumas pessoas que não podem militar como autor, por exemplo. Uma grande empresa, uma limitada, uma SA, não tem competência. Então, seria uma pequena empresa, empresa de pequeno porte, não é isso? E pessoas físicas. E algumas matérias que também são limitadas por lei. Mas a incidência também de causas envolvendo um ente público, que seja o Estado, autarquias, no GESP, no Juizado Especial da Fazenda Pública, é muito grande. E no caso de uma condenação, a sociedade como um todo seria indenizada? Ou é possível que esse valor seja revertido para um fundo, por exemplo? O que costuma acontecer? Via de regra, quando a própria parte, a pessoa busca ali um direito que lhe foi retirado ou uma indenização contra o Estado, ela recebe aquele valor que ela busca. Mas pode ser no caso também de uma multa aplicada pelo PROCON, por exemplo, a condenação ali ela vai para o fundo criado, salvo engano, pelo próprio Ministério Público, né, que atua ali como autor da ação.
Tem alguns fundos que, no caso de ação civil pública, numa ação popular, no caso de condenação do réu, que pode ser uma pessoa física ou também jurídica, essa indenização ela é levada ao fundo, não para o Caixa Único do Estado. Agora, o Estado hoje, ele cobra através das varas da Fazenda Pública, não é? Então, aquilo ali, o que ele recebe, vai, logicamente, para o Caixa Único do Estado. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Não, por isso, estamos às ordens. A direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais completa 1 ano de gestão. Um período em que o trabalho foi marcado pela modernização, pioneirismo e pelo diálogo para a solução de demandas. O primeiro ano da atual gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está sendo marcado por uma série de projetos inovadores e pioneiros. São destaques: o maior acordo já realizado no Brasil e na América Latina, no valor de 38 bilhões de reais, mediado pelo Tribunal de Justiça. A conciliação evitou batalha jurídica para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O Destrava Minas e o Destrava 853 desempenharam ações judiciais no âmbito do TJMG para desbloquear obras paralisadas no estado. O CNJ, através do ministro Fux, lançou essa ideia ao saber que existem centenas ou milhares de obras paralisadas no Brasil. Então lançou a ideia de destravar o país. E Minas Gerais foi o primeiro tribunal a assimilar rapidamente essa ideia e criar aqui em Minas o Destrava Minas, com esse intuito de realmente remover os obstáculos criados por eventuais liminares que paralisassem obras públicas. Outro projeto inédito é o Arbitragem Acadêmica. Alunos de uma universidade particular irão atuar na solução de conflitos. O Espaço Lapidar reúne os dados produzidos pelo tribunal, que vão ajudar a governança na tomada de decisões. São diversas ações que foram implementadas, foram desenvolvidas pela presidência, pelas vice-presidências, pelas superintendências, que nos mostram que estamos no caminho certo. Então, apesar da pandemia, o tribunal tem mostrado todos esses serviços e tem buscado sempre aprimorar a prestação jurisdicional. Essa modelagem que Minas Gerais está estabelecendo servirá de base para todos os tribunais de contas e também para os tribunais de justiça e para todos os tribunais no Brasil. Uma das maiores ações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o programa Justiça Eficiente. São 15 importantes estratégias que juntas pretendem garantir mais agilidade na tramitação dos processos. O projeto prevê, entre outras ações, a realização de mutirões, a implantação do processo judicial eletrônico criminal e a instalação dos centros judiciários de solução de conflitos em todas as comarcas de Minas. Mais de 600 mil processos já foram virtualizados. A meta é de 3,5 milhões até junho de 2022. Será o primeiro tribunal do país a atingir este resultado. Eu acredito que os projetos que estão ainda para ser finalizados, eles serão finalizados com êxito, notadamente aí a digitalização de todos os processos físicos, o desenvolvimento final do PJE criminal, os nossos mutirões, a instalação de câmaras especializadas no Tribunal de Justiça e tantas outras frentes aí que nós estamos desenvolvendo. Então a expectativa é muito boa de que a gente, trabalhando como está, a gente possa ter resultados melhores nesse segundo período da gestão, haja vista que eu acredito que a pandemia vai arrefecer e nós teremos aí mais disponibilidade para trabalhar de forma presencial e agilizar todos esses projetos. E esse trabalho desempenhado pela atual gestão é reconhecido por gestores de outros órgãos. Representantes dessas instituições que contribuem para o Poder Judiciário falaram com a nossa equipe sobre o trabalho realizado nesse período. O grande desafio dessa gestão foi administrar o segundo maior tribunal de justiça do país em meio à nova realidade provocada pela pandemia. Um período marcado por desafios e oportunidades que contribuíram, de alguma forma, para uma justiça mais célere e eficaz. Temos obtido muitos bons resultados. Então, assim, eu não posso ter uma avaliação negativa ou pessimista desse primeiro ano de mandato, na primeira vice-presidência do tribunal. Tenho recebido do presidente do tribunal, dos demais colegas
segunda e terceira vice-presidência, do Corregedor-Geral de Justiça, de todos os colegas membros do tribunal, todo apoio, todo incentivo para que a gente continue trabalhando juntos para o bem do Tribunal de Justiça e do jurisdicionado, que é o beneficiário de todo o serviço que nós desenvolvemos aqui. Nós estamos tratando aqui de uma data festiva, que é um ano de comemoração, de gestão do desembargador Gilson, e que efetivamente nos deu todo o apoio para que fosse possível realizar essa nossa gestão. O que marca efetivamente, naturalmente, a escola judicial ela trabalha com ensino continuado e permanente. Não é um ensino específico de formação, é de complementação. Dentro desse padrão, nós mantivemos a qualidade, mas procuramos atravessar nesse ensinamento um pouquinho de gestão humanitária, trazendo temas paralelos para a discussão, às vezes inicialmente pouco compreendidos, mas muito necessário, dentro da melhor pedagogia moderna, à formação humana e ao conhecimento universal e pleno. Neste ano de gestão, muita coisa foi já realizada em prol de uma aproximação do Tribunal de Justiça com a sociedade. Evidentemente que aqui eu falo sobre a missão institucional da terceira vice, que é a implementação dos métodos autocompositivos. Então, nós aproximamos através do Sejusc virtual, que se consegue fazer audiência em qualquer lugar do Brasil, Sejusc empresarial, que preocupou com esse período pandêmico. Nós estamos realizando e implementando o Sejusc físico em todas as comarcas, preocupado com o aspecto da cidadania, do atendimento ao público, principalmente aquele público que tem dificuldade de acessar o judiciário, de chegar até o judiciário. Então, o Sejusc tem aquele lado o aspecto da cidadania. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior, destacou importantes avanços, como o uso da tecnologia no Judiciário Mineiro. O Ministério Público de Minas Gerais está muito satisfeito com a gestão, porque nós estamos avançando em 6 meses coisas que têm anos e anos, décadas e décadas para resolver. Então, nós só temos o sentimento de gratidão à sua gestão. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, José Alves Viana, destacou o importante papel desenvolvido pelo presidente Gilson Soares Lemes à frente do tribunal. Tem se comportado como um grande empreendedor, realizando um enorme número de obras por todo o Estado. Destaco ainda sua grande capacidade de fazer parcerias para solucionar problemas e desenvolver ações em benefício do povo mineiro. Como exemplo recente, o programa Destrava Minas. O Defensor Público-Geral do Estado também ressaltou as ações de conciliação da atual gestão do Tribunal de Justiça e o que isso impacta nas defensorias públicas. O impacto para a nossa Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é o perfil conciliador do Gilson, um perfil de um excelente gestor que traz aí uma parceria muito grande na solução de grandes conflitos, como foi o caso de Brumadinho, que a gente conseguiu fazer aquele acordo, e foi graças a esse perfil dele, né, de articulador, de perfil de apaziguador, que a gente conseguiu avançar naquele acordo e concluir esse acordo. O perfil conciliador e mediador da atual gestão fortaleceu o uso dos Centros de Conciliação de Conflitos e Cidadania, os Sejuscs, na capital mineira e no interior. Hoje, das 297 comarcas do estado, 240 já têm Sejusc, 45 foram inauguradas só nessa gestão. O presidente vem fazendo um trabalho muito importante nessa interlocução, principalmente com os demais poderes, né, para poder buscar soluções conjuntas. Então é muito exitosa essa ação dele como presidente. O fortalecimento do Sejusc, não só aqui o Sejusc de segundo grau, mas também o Sejusc nas comarcas, porque isso gera economia processual e gera solução em tempo hábil dos problemas do cidadão. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários, dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.